Então, para finalizar essa terceira parte, onde eu comentei sobre a questão da estrutura, né, sociológica, desses dois capítulos, tanto o 2 como o 3, então nós observamos aqui a questão do Jardim do Éden, né, a questão da terra, o Estado, o sistema de produção, né, o trabalho, né, do campo e o destino, né, naturalizado do camponês, no caso aqui, Adão. Também observamos a questão do fruto proibido, né, a tentação, a punição, né, divina, a questão da autonomia camponesa, no caso aqui também a questão da quebra do contrato, né, e a expulsão, né, a questão ali do suor, né, a questão do cansaço. Né. Então a explicação teológica, né, para a pobreza e o sofrimento rural vai entrar justamente dentro disso, né, com a questão do sacrifício tributário, né, obrigatório para pagar, né, pela vida do trabalhador. Essa leitura, né, da exegese estrita ao texto, essa investigação, é justamente um convite, né, para olhar as Escrituras, né, a Bíblia, não apenas com fé, né, mas com desconfiança. Por que uma desconfiança? Justamente sobre quem escreveu, né, o texto e a quem essa narrativa beneficiava na época. Então nós temos um contexto histórico envolvendo um pano de fundo, envolvendo justamente esse período, onde a elite se estabelece, a monarquia se estabelece em Jerusalém, há uma necessidade, né, de uma ressignificação teológica, uma construção de uma constituição, né, que vai ser desenvolvida ali pelo sacerdote e pelos reis, justamente para estabelecer, né, sobre a comunidade as regras, né, a lei. Então, como toda cultura, toda tribo que se tornou uma sociedade, justamente necessita-se, né, de leis para reger. E na antiguidade, né, as leis eram justamente ligadas de origem, na sua etimologia, justamente dentro das cosmogonias e teogonias. E quem vai fazer a mediação, né, são os reis e os sacerdotes. Eles, no caso aqui como rei, imagem e semelhança, né, da divindade, o rei, né, como o mediador, né, o sacerdote, aquele que tem a comunicação, né, com o divino, né, com a divindade, e que é ele que faz a comunicação, né, ao povo, ao camponês, à população. Então, trouxe justamente essa essa ideologia na narrativa, né, essa ideologia do templo e a criação do camponês. Eu sei que é confuso, é difícil de ouvir, né, uma outra forma que sai bastante do senso comum. Como eu disse, isso aqui é uma análise de exegese estrita, acadêmica. Isso não significa que no meio acadêmico também não tenha outros entendimentos, mas assim, basicamente, inclusive, vocês podem. Eu tenho uma Bíblia aqui, bem interessante, que é a Bíblia de Jerusalém. Ela é uma Bíblia de teólogos, né, acadêmicos, tanto católicos como protestantes, evangélicos, luteranos, que desenvolveram, né, uma tradução até muito boa. Né, a Bíblia de Jerusalém talvez seja uma das melhores traduções que nós temos em língua portuguesa. E eles fizeram vários comentários. Né, e muito do que eu falei aqui você vai encontrar nos comentários de rodapé dessa Bíblia de Jerusalém aqui. Ela já está apagada, não aparece mais, já faz um tempo que eu tenho ela. Estudei bastante ela, li bastante, né, pude ter bastante compreensão sobre certas coisas, mas eu não parei. Né, eu dei continuidade aos estudos, aprofundando cada vez mais, né, porque, querendo ou não, às vezes há uma atualização. Né? Então, a ciência, né, que é o campo da investigação, né, dentro da antropologia, da sociologia, da exegese, a exegese ela se ampara justamente nessa questão histórico-crítica, social, indiciária, né, que faz essa investigação. Uma outra Bíblia, talvez, que vocês vão gostar, que é essa Bíblia aqui, a Bíblia Tebe. A Bíblia Tebe também é uma reunião de católicos, judeus, protestantes, várias confissões aí do cristianismo e do judaísmo, que também vão fazer uma tradução interessante e vão fazer certos comentários interessantes, né, da Bíblia. Inclusive, essa aqui vem até
com livros a mais, né, que é do cânon ortodoxo. Então, a Bíblia, se você não sabe, ela tem uma variedade na sua canonicidade. Tem tradições que têm 66 livros, como é no caso dos protestantes evangélicos, né? Tem 73, que seriam os católicos romanos, a 76 da Igreja Anglicana, uma católica reformada da Inglaterra. Hoje eles usam talvez a versão protestante também, mas eles utilizam, né, a King James, que é uma Bíblia de cunho anglicano. A original, ela tem, no caso, 76 livros. E depois tem as comunidades ortodoxas, que é o catolicismo oriental, que daí varia entre 78, 79, 80, 81, né, que talvez seria a maior aí da comunidade etíope, né, a Igreja Ortodoxa da Etiópia, com 81 livros. Então tem esse diferencial na Bíblia TEB, que tem uma quantidade maior de livros, né, de textos que ficaram fora de algumas reformas canônicas. Mas resumindo, né, essa questão que eu estava falando do capítulo 2, do capítulo 3, né, justamente tem a ver com essa necessidade estrutural de uma sociedade. E como na antiguidade, né, havia, né, bastante, não que hoje não tenha, mas antigamente havia muito mais, né, essa ligação entre religião e política, né, e a política, ela é um desenvolvimento da religião, ela sai da religião, né. Então basicamente todo o sistema era estruturado dessa forma. Então, por mais que teólogos ao longo do tempo, né, foram tentando construir uma teologia sistemática, dogmática, para dar um sentido diferente, no caso que nem aqui Gênesis, né, para falar sobre a criação do universo, dos seres humanos, né, dos primeiros seres humanos, de uma suposta queda, de um pecado original, que levou uma morte espiritual, o que nós não encontramos no texto, exegeticamente falando. Não tem esse conceito, né? A Bíblia, na verdade, ela nem narra que o ser humano tem, né, uma alma, um espírito, né? O ser humano é uma alma, né? Essa questão da matéria, né, e do sopro, né, o nefesh hayah, ali do termo hebraico, né, essa alma vivente, né, é o próprio ser humano, e essa morte não tem a ver com morte espiritual, que nem aconteceu ali no capítulo 3, mas tem a ver justamente com essa necessidade, né, de ter o sacrifício, né, para trazer uma substituição para manter o camponês vivendo, né? E quem faz essa mediação são os sacerdotes, né? E tudo isso tem uma questão econômica envolvida. Então não dá para sair fora desse contexto. Agora é claro, né, se você tem a sua crença, tem a sua fé ligada a uma teologia sistemática, dogmática, provavelmente você vai seguir o entendimento tradicional. Agora, se você está mais aberto para entender compreensões diferentes, né, como é a proposta que eu trouxe aqui, essa metodologia exegética, você vai perceber que tem algo muito além, né, que o objetivo, na realidade, era controle do templo sobre o camponês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.